Olá, estudante! Tudo bem? Eu sou Eliane, sua professora de Geografia. Essa é a nossa aula de número 13 para o 9º ano do ensino fundamental. E nós vamos continuar falando sobre a Europa. Nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre economia e a população. Tranquilo? Muitas das vezes nós temos aquela visão, né? Europa é um continente hegemônico. Mas, na aula anterior, nós percebemos que não é bem assim. E nós vamos falar um pouquinho ainda, vamos retomar o assunto e continuar a nossa conversa. Embora o continente seja conhecido pelos seus índices econômicos sociais elevados, existem grandes diferenças entre os países que o constituem. Eu acho interessante aqui, se você pegar a economia de alguns países europeus, Portugal, Grécia, são países lindíssimos, com uma cultura fantástica. Você vai conhecer coisas realmente incríveis. Mas você vai perceber que a economia desses países é bem mais frágil até do que a economia brasileira. Se você adentrar no leste europeu, você vai ver que o problema é mais grave ainda. Tá? Países como a Albânia. Então, existem diferenças gritantes dentro do continente europeu. Existem países também, inclusive, o número da população, o território não é tão grande. Então, pelo fato do seu território não ser tão grande, a sua população não ser tão grande, a estabilidade ali dentro do território, ela fica mais fácil de ser administrada. Mas não quer dizer que não tenha diferenças. Ok? Um país que chama atenção pela sua beleza, pela qualidade de vida, vamos colocar assim, Mônaco, é um país. Mas tem aproximadamente 2 quilômetros quadrados. Para você ter um apartamento em Mônaco, se você tiver aí sobrando uns 300 milhões de euros na conta, dá para comprar um apartamentozinho lá. Mas e aí? Todas as pessoas que ali vivem têm esse padrão? São algumas questões que a gente questiona. Mas é importante ressaltar que mesmo as pessoas que não têm esse padrão têm uma qualidade de vida melhor. Isso é importante. Mas, vamos voltar, 2 quilômetros quadrados, uma população de menos de 40 mil habitantes. A população relativa é altíssima, mas é pequena. Então, é diferente os problemas sociais e econômicos, mas eles existem. Ok? Então, esse quadro aqui mostra isso para a gente. Existem grandes diferenças entre os países que o constituem. Constitui o quê? O continente europeu. Há países que se destacam economicamente. Nós já falamos, né? E aqui a gente vai colocar Alemanha, Reino Unido e França. E nos jornais nós vemos realmente a relevância. Os três aqui fazem parte do grupo, né, que compõe lá na ONU
que decidem nas decisões. Os 3 aqui fazem parte do G7. O que é o G7? Grupo dos 7 países mais ricos do mundo. Tem grande importância, certo? Às vezes nós falamos muito na hegemonia norte-americana e esquecemos da importância desses países. Se o presidente norte-americano é o número 1, normalmente ouve falar isso, a chanceler alemã, ela não fica atrás, devido à importância da Alemanha no cenário mundial. Mas vai lá no mapa e confere o tamanho da Alemanha e o tamanho dos Estados Unidos. Então, tamanho da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido, e o tamanho dos Estados Unidos. Isso é importante. O número da população, para a gente poder entender essa relação de força que existe dentro do cenário macro. Tá? Uma foto aqui do Reino Unido, né, do Tamsa. Há países com economias menos destacadas em relação às citadas, mas com altos índices de desenvolvimento humano. Eu até falei na outra aula. E aí nós temos a Noruega, a Dinamarca, a Suécia, mas são países com uma população de aproximadamente 30 milhões de habitantes. O seu território é menor do que o estado de São Paulo. Então, é mais fácil administrar. Um país como o Brasil, por exemplo, que é de extensão continental, os problemas são... Eu costumo, às vezes, brincar, principalmente com a turma do 7º ano, que enquanto que o Sul está morrendo afogado, no Nordeste estão morrendo de sede. Isso é Brasil. Em um país menor, não existem tantas diferenças. Mas não é impossível administrar bem. É para isso que existe a chamada regionalização. Dividir de acordo com as semelhanças, apesar das diferenças. Ok? Então, são países que muitas das vezes você não ouve falar tanto. É muito mais comum você ouvir alguém falar assim, eu quero conhecer Paris, quero conhecer Londres. Mas dificilmente você ouve alguém falar desses países. Porém, a qualidade de vida aqui é melhor do que nos outros países da Europa. É interessante. Qualidade de vida é excelente. Os índices de IDH são excelentes. Mas, volto a falar, o espaço geográfico, a quantidade, o número da população, tudo isso envolve. E não esqueça e não se iludam, mesmo tendo altos índices de IDH, quer dizer, a qualidade de vida, existem dificuldades, existem problemas sociais aqui também. Aí nós temos uma foto, né, desses países nórdicos, tá? E há países com economias menos dinâmicas. Nós já falamos sobre eles. Portugal, Espanha, a Grécia. E também não podemos esquecer dos países no leste europeu. Também tem sérios problemas e, inclusive, nós vamos ver no finalzinho dessa aula e na próxima que boa parte dos imigrantes que têm entrado na Europa têm vindo também do
leste europeu, tem entrado na Europa ocidental, tem vindo da Europa oriental. Por que eles estão deixando o seu país? Se tivesse tudo bem, se eles estivessem tendo oportunidades nos seus países, eles iam ficar lá. Então, eles estão buscando em outra parte da Europa ocidental. Por quê? Porque eles não estão tendo oportunidade, eles estão buscando novas oportunidades. Igual a muitos brasileiros que hoje também vão para a Europa buscar oportunidades para os Estados Unidos, para N outros países. Ok? Uma foto de Portugal. E aqui nós temos a distribuição, né, da agricultura e pecuária na Europa. Mas aí nós temos que observar algo muito sério nesse mapa. O que, Eliane? A agricultura e a pecuária na Europa, tá? É importante a gente conhecer as áreas e aonde elas se destacam. Mas, principalmente aqui na Europa Ocidental, é o mínimo de mão de obra. E a mão de obra tem que ser especializada. São pequenos comparados aqui com o Brasil, não são, os espaços são reduzidos, mas a produtividade é muito alta. Então, é uma pecuária, é uma agricultura intensiva. O que significa isso, Eliane? Por exemplo, aqui no Brasil, o fazendeiro tem uma fazenda imensa, aí ele solta o gado. Deixa pastando. Lá na Europa, o que eles não têm é espaço. O que eles fazem? O gado é criado confinado. Deixa só eu brincar com você, né? O que a gente faz? Você quer emagrecer? Você vai fazer caminhada, você vai para a academia, aí você vai fazer o quê? Criar músculos. Não é isso? Vai enrijecer os músculos, vai para você emagrecer. E aí, quando o fazendeiro solta o gado, olha o que acontece. O gado vai pastando, comendo e subindo o morro. Sobe um morro, desce morro, e ali ele está comendo, mas ele está o quê? Ele está ingerindo energia, mas também está gastando energia. Então, agora pensa, só comer, beber e dormir ali naquele lugar, parado. O que vai acontecer? Vai engordar. Eliane, você está me comparando com o gado? Não, estilo de vida. Brincadeirinha. Mas isso é o que acontece. Quando o gado é criado confinado, num pequeno espaço, você vai engordar o gado muito mais rápido, a carne vai estar muito mais macia, então você vai agregar valor, tá? Às vezes no supermercado você chega e você vê uma palavrinha escrita na embalagem de carne. Carne maturada. Nossa, por que ela é mais cara? Porque aquele gado ali foi criado confinado. Então aquela carne é naturalmente mais macia. Você criou muito mais gado, ele deu resultado muito mais rápido e o que acontece? A carne, se comparada com outro pedaço do mesmo, a maturada vai estar mais macia. É por isso que ela é mais cara. Então, isso é a pecuária intensiva. E na agricultura é você utilizar
a terra com todos os recursos tecnológicos, com todos os avanços, o mínimo de mão de obra e buscando alternativas para que a produção seja o mais alto possível. Ok? E isso é muito importante. Porque, infelizmente, na produção arcaica, existem lugares aqui no leste europeu que ela acontece, a dependência do sol, da chuva, do clima é total. Você plantou, não choveu, perdeu a colheita. E quando você utiliza da tecnologia, ela vai te ajudar a dar resultados melhores. Organização do espaço econômico. Observem aqui, pessoal. Olhem aqui na legenda, Centro, Espaço de Economia Dinâmica. Se você olhar aqui, você vai achar a França, Paris está na França. A Alemanha, tá? Você vai pegar aqui, tem o norte da Itália, o Reino Unido. São os países de maiores destaque econômico, tá? No cenário, olha a palavrinha agora, mundial. Tá certo? Então, observem essa legenda e ela vai mostrar para você um pouquinho sobre essa dinâmica econômica da Europa, tá? Eu só destaquei aqui, tá? Pela legenda, para você ver que os países, quando nós falamos dos países que têm uma maior importância no cenário mundial. As características demográficas. A Europa tem mais de 740 milhões de habitantes, distribuídos de maneira irregular. Por quê? Fácil. As altas montanhas. É difícil. Nas altas latitudes, lá no Polo Norte, são verdadeiros vazios demográficos. Então, nós precisamos conhecer as questões físicas, a natureza do lugar, para entender a forma como ele está povoado. Ok? Na porção centro-ocidental, a densidade demográfica é bastante elevada. Por quê? Centro-ocidental, maior desenvolvimento econômico, o clima é mais ameno. Então, tudo isso favorece para que a população aumente. Ok? Em áreas de climas de alta montanha, foi o que eu falei para vocês, há vazios demográficos. São lugares anecúmenos, né, que não dão condições para que você venha sobreviver, ou que dificultam a permanência do ser humano. Pensa você viver em um lugar que o verão dura algumas semanas e que mesmo assim é muito frio. Complica, né? E outra coisa, a Europa apresenta os mais baixos níveis de crescimento populacional em decorrência da queda na taxa de natalidade. O que é isso? As famílias estão tendo cada vez menos filhos, em decorrência de N fatores. Um deles é o fato da mulher sair para buscar o seu lugar no mercado de trabalho. A França, ela tem uma política para incentivar os casais a terem mais filhos. Mas é algo que ainda não tem trazido tanto o resultado esperado, vamos colocar assim. A Itália
é o país que tem a mais baixa taxa de natalidade. Tá? E isso é importante. Por quê? Porque se o crescimento vegetativo tiver negativo, crescimento vegetativo, crescimento natural tiver negativo, isso pode resultar em falta de mão de obra, envelhecimento da população, e isso gera sérios problemas sociais. Atualmente, o crescimento vegetativo europeu é negativo. Porém, o crescimento populacional se mantém relativamente estável graças à imigração. E esse vai ser o assunto da nossa próxima aula, certo? Então, grava bem, tá? O crescimento vegetativo está negativo. Porém, o crescimento da população, o crescimento total da população europeia, está estável. Olha aqui, tá? A palavrinha, opa, perdão, a palavrinha aqui é séria. Oi, esqueci da cor. Está estável, tá? E isso é importante, graças à imigração. Mas nós vamos ver que isso também tem gerado problema. Mas a gente discute na próxima aula. Tranquilo, pessoal? Não esqueça de acessar a nossa plataforma SVEDGV, faça suas atividades, marque que fez. Lembre-se, você é sempre avaliado pelo seu professor. Muito fácil. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SVEDGV. Tchau, tchau, até a próxima!